Sabe, existe uma ideia que pode mudar para sempre o jeito como a gente enxerga os livros. A ideia de que ler não é só um ato de receber, mas de criar. O que será que acontece quando um texto parece que está nos lendo de volta? É com essa frase que a nossa exploração de hoje começa. Ela sugere uma coisa fascinante. Assim como lá na física quântica, o ato de observar, ou no nosso caso, de ler, não é nada passivo. É um ato que, na verdade, molda a realidade. Para a gente conseguir entender melhor esse conceito, que é um pouco abstrato, vamos começar com um exemplo bem concreto. Pensa, por exemplo, num livro como Mebadon. A história ali não está só se desenrolando na nossa frente. Não. Ela nos encara, ela nos faz perguntas, ela cria um verdadeiro diálogo. Olha só, isso aqui é um convite explícito, né? O texto está basicamente entregando uma parte da autoria. Quem lê deixa de ser só um espectador e se torna um participante ativo, alguém que é convidado a escolher o próprio caminho dentro da história. É com perguntas assim que a barreira entre o texto e quem lê simplesmente se quebra. A leitura deixa de ser um monólogo de quem escreveu e se transforma numa conversa profunda, uma conversa que nos força a olhar para dentro de nós mesmos. Mas o exemplo de Mebadon não é só um caso isolado, uma exceção. Na verdade, ele revela uma regra fundamental sobre a leitura, que talvez a gente tenha esquecido. E se toda leitura for, na sua essência, um ato de cocriação? Essa pergunta muda tudo. Ela tira quem lê daquela posição de passageiro e coloca no volante da criação de significado. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a gente tem a visão mais tradicional, o livro como algo estático, de onde a gente só extrai um sentido que já está ali, pronto. Do outro, uma visão que eu diria ser revolucionária, o livro como um campo de possibilidade, onde a nossa atenção é o que transforma um potencial em experiência real. E essa nova visão tem um nome que captura perfeitamente a sua essência, conectando literatura e física de um jeito, bem, fascinante. A literatura quântica. Ela se baseia nesse princípio do observador participante. Pensa assim, da mesma forma que uma partícula quântica pode existir em vários estados ao mesmo tempo, o texto também existe num estado de múltiplos significados, até ser observado. Isso é o que chamam de colapso da função de onda literário. Parece complicado, né? Mas a ideia é até que simples. Imagina que cada palavra é uma onda de potenciais significados. A nossa consciência, o nosso foco, é o que colapsa essa onda, selecionando um desses potenciais e tornando ele real na nossa leitura. O sentido só nasce quando a atenção toca o texto. Tudo isso pode até soar um pouco poético, filosófico, mas essa ideia tem uma base bem firme, tanto na neurociência quanto na própria história da literatura. Pois é, não é só filosofia. A ciência entrou na jogada e o que ela descobriu é um número que realmente impressiona. Mais de 300%. Na verdade, perto de 340%. Mas o que isso significa na prática? Significa que o cérebro não está só processando palavras. Ele está tecendo conexões novas, integrando a lógica com a emoção, a análise com a intuição. É uma ginástica cerebral completa. E olha, essa ideia não surgiu do nada, não. Grandes mestres da literatura já vinham explorando esse poder há muito tempo. Machado de Assis conversava diretamente com quem lia. Júlio Cortázar nos convidava para a escrileitura, essa fusão de escrever e ler. E Jorge Luiz Borges, ele criou labirintos onde cada leitura gerava um novo universo. Eles já sabiam, eles prepararam o caminho. E tudo isso nos traz até aqui, a conclusão de tudo. Ao poder que essa perspectiva nos oferece, a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a beleza da escolha. Essa é a grande virada de chave, entende? Ler não é consumir algo que já está pronto, é participar ativamente de um nascimento. Toda vez que um livro é aberto, um ato criativo começa. Essa é a essência de tudo. A história que surge daquelas páginas não pertence só a quem escreve. Ela é uma fusão. É a história do autor, sim, mas recriada, renascida através da consciência de quem lê. Resumindo, não se está lendo uma história, está se criando uma. Então, com essa pergunta final, a escolha volta para quem está com o livro nas mãos. O texto oferece as notas, as ferramentas. Mas a música, a melodia que ressoa na alma, essa é uma criação única pessoal. A escolha é de cada um.